com vontade, a gente adora a Deus com vontade, porque a gente quer estar aqui. Não é uma religiosidade como a gente tem que cuidar das pessoas lá fora, porque a religião diz que a gente não vai para o céu, que a gente não vai conseguir. Se a gente não fizer, a gente faz de coração, a gente faz porque a gente ama esse Deus. Amém?
vai trazer a mensagem ao pastor Maurício. dar continuidade a essa festa memorável. Aleluia! Porque adorar a Deus, cultuar a Deus, né? Sabendo, irmão, de antemão nós sabemos que a cada reunião Deus nos fala de forma diferente. Mas é sempre uma festa, né? Podemos dedicar momentos da nossa vida a esse Deus, quando na realidade se nós pudéssemos cultuar a Deus 24 horas por dia, seria muito bom, né? Mas a gente tem outros afazeres. Mas esses momentos, né, nós não podemos deixar de nos envolver com ele, porque é o momento de nós cultuarmos a Deus. E culto não é para assistir, culto é para participar. Aleluia! Né? Culto é para oferecer. Eu vou à igreja assistir o culto. Nós não assistimos culto, nós oferecemos culto ao nosso Deus. Amém? Nós prestamos culto a esse Deus, porque Ele é digno, meus irmãos. Só o fato de nós termos amanhecido hoje pela manhã de pé é bastante
porque muitos desceram à sepultura hoje, nós estamos aqui de pé, respirando, então Deus é extremamente benevolente conosco, amém? E quando acordamos, nós caminhamos assim um pouquinho para a cozinha, e a gente percebeu assim na mesa da cozinha um pãozinho, um cafezinho, né? Aquele café delicioso que só Saúde sabe preparar. E aí, meus irmãos, Deus é maravilhoso, né? Além de nos propiciar a vida, Ele também nos dá o alimento, Ele provê saúde, amém? Então nós temos que cultuar e adorar esse Deus mesmo, amém? Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. No livro de Isaías, nós vamos falar mais uma vez sobre esse tema, sobre este assunto, que na realidade é uma advertência que Deus faz aqui ao seu servo Isaías. Eu vou tirar o óculos, porque meu óculos é para longe, embora os irmãos que estão lá atrás, mas a gente conhece bem, a gente consegue perceber, né? Você certamente não vai se esconder, então eu estou te vendo daqui, e Deus está vendo ainda melhor, né? Do que eu. Então vamos abrir as nossas Bíblias aí, no livro de Isaías, capítulo 30, a partir do versículo 1, vamos ler até o versículo 5 apenas, diz assim: contra a aliança com o Egito, é o título desse texto. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que executam planos que não procedem de mim, e fazem aliança sem a minha aprovação, para acrescentarem pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, buscando refúgio em Faraó e abrigo à sombra do Egito. Versículo 3: mas o refúgio de Faraó, diz o Senhor, se vos tornará em vergonha, e o abrigo na sombra do Egito em confusão, porque os príncipes de Judá já estão em Zoan, e os seus embaixadores já chegaram a Ranes. Todos se envergonharão de um povo que de nada lhes valerá, não servirá de ajuda nem de proveito, porém de vergonha e de opróbrio. Pai querido, nós estamos nesta noite mais uma vez na Tua presença, e certamente ansiosos, desejosos de ouvir a Tua palavra, pois Tu conheces, meu Deus, os anseios, Tu conheces as necessidades de cada um de nós que aqui está nesta noite. Nos conhece pelo nome, assim como Tu, ainda antes de ter o contato com Natanael, Tu conhecias a vida daquele homem. Senhor, nesta noite Tu nos conhece, é exemplo de Natanael, e sabes do que nós precisamos e necessitamos. Fala conosco, permita que cada um de nós esteja envolvido neste momento de reflexão, Senhor, da Tua palavra. Toma cada vida, quebra as cadeias, liberta os cativos, traz esperança àqueles que já perderam a esperança, e ministra, Senhor, sobre nós a Tua graça. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. E amém. Meus irmãos, o povo de Israel aqui, evidente que eles tinham Deus, né? E a preocupação do Senhor nosso Deus, meus irmãos, era fazer lembrar ao povo que eles tinham Deus ali ao seu lado, né? Eu acho que é uma falha do ser humano, faz parte da vida do ser humano, né? Em momentos difíceis da sua vida, ele recorrer a vários caminhos para tentar solucionar aquela situação difícil. É coisa de ser humano. E o povo de Israel, não obstante, meus irmãos, ter presenciado os feitos de Deus, ter servido a Deus durante longos anos, e já de outras gerações passadas, ter experimentado a presença deste Deus de forma tão extraordinária. Parece que aqui houve um lapso de memória, e eles deixaram de buscar
buscar a Deus diante de um problema que eles estavam vivenciando. E aí foi preciso que Deus chamasse Isaías, né? E há sempre um profeta no meio do povo de Deus, porque o profeta representa a boca de Deus, o profeta representa o próprio Deus diante do povo, no meio do povo. Imagina, meus irmãos, se aqui não tivesse alguém que tomasse a liderança, ou que Deus escolhesse para conduzir, para orientar. Por isso o apóstolo Paulo nos orienta que Deus escolheu alguns para pastores, Deus escolheu outros para mestres, Deus escolheu outros para evangelistas e missionários. Enfim, são ministérios distintos, que cada um desses ministérios tem uma função específica dentro da igreja. Alguns foram chamados para ensinar a verdade, outros foram chamados para estabelecer estas verdades, que é o profeta. Então cabe ao profeta estabelecer verdades, e além de estabelecer verdades, guiar o povo no caminho certo. Então Deus sempre designava para o seu povo um representante. Para cada rei havia um profeta específico, ou talvez até mais de um profeta, porque havia necessidade de Deus estar falando para que o povo não se desviasse da verdade e não se corrompesse. E aqui Deus faz algumas advertências sérias ao povo através do profeta Isaías. Deus chama o povo e começa a descrever, meus irmãos, fazer algumas advertências. A primeira advertência que Deus faz é que eles estavam fazendo planos que não eram de Deus. Fazer planos que não são de Deus. A segunda advertência: quebraram a aliança feita com Deus. Olha como é importante a aliança. Em terceiro lugar, eles desceram ao Egito. E por último, Deus faz a seguinte advertência: buscaram refúgio em Faraó. Interessante que a gente percebe que a época é outra, né? Deus faz menção de um fato lá no início, lá do Êxodo, né? Lá dos primórdios, lá no início da história. Mas Deus faz menção deste fato agora, depois de centenas de anos, né? Novamente, por quê? Porque aquele fato ele ficou marcado na história de forma figurativa. Então Deus sempre usava essa expressão: cuidado com o Egito. É muito comum a gente ouvir essa expressão: não desçam ao Egito, né? Fazendo menção daquele fato que ocorreu na época de Moisés. E aí Deus agora faz lembrar, meus irmãos, esse mesmo fato, embora em épocas diferentes. E se os irmãos perceberem, os fatos, meus irmãos, eles se repetem ao longo da história. Embora, é claro, em épocas diferentes, né, com objetivos diferentes, mas os fatos estão se repetindo. Hoje, por exemplo, nós enfrentamos o nosso faraó. Nós estamos propensos hoje a descer ao Egito. Se nós não tivermos cuidado, né, figurativamente, nós podemos descer ao Egito. O Egito simboliza o que para nós hoje? Simboliza a imoralidade, simboliza a falta de compromisso com Deus, simboliza a idolatria, né, a prostituição e tantas outras coisas, das quais, meus irmãos, nós temos que advertir constantemente a igreja. E Deus, Ele usa também esta forma de advertir, embora esteja usando um fato lá de tempos atrás, mas que se repete ao longo da história. Hoje nós enfrentamos os mesmos problemas, estamos propensos, meus irmãos, a buscar refúgio, né? A buscar conselheiros, conselho em lugares que não são de Deus, no afã de querer ver a resposta àquele problema que nós estamos enfrentando, quando na realidade nós temos um Deus que está ao nosso lado e não precisamos recorrer, meus irmãos, aos recursos desse mundo, porque
Deus é Deus. Deus é soberano. E era isso exatamente que Deus estava querendo falar ao seu povo. Os irmãos observem que aqui Deus diz assim: ai dos filhos rebeldes. Deus trata o seu povo como filhos. Por quê? Porque essa é a função do pai. Nós que somos pais, né, e mães, nós nos preocupamos com a educação dos nossos filhos. Qual é o pai que não disciplina o filho quando o filho precisa de disciplina? Não é verdade? Todo pai tem que disciplinar, não é isso, pastor Xavier? Tem que disciplinar, irmão. Ainda mais no mundo em que nós estamos vivendo. No mundo da inversão dos valores, um mundo perigoso. Então Deus aqui, Ele se apresenta como o Pai amoroso. O Pai que adverte, que exorta. Porque, meus irmãos, nós não esperamos apenas de Deus receber dádivas, né? Nós também recebemos admoestação, nós também somos advertidos. Por vezes nós encontramos na própria Bíblia Deus falando: olha, cuidado, não vai por este caminho, né? Deus nos orienta. Quando não, Deus pode usar pessoas para nos advertir, para nos exortar: cuidado com isso que você está fazendo, cuidado com este caminho, cuidado com esse comportamento, cuidado com essas atitudes, cuidado com as tuas ações. Então, meus irmãos, um pai que de fato ama os seus filhos, ele procura sempre advertir os seus filhos. Aliás, o judeu, ele tem um hábito, né, de quando estão educando os seus filhos, eles vão orientando os filhos no próprio caminho. Enquanto estão caminhando para o trabalho, enquanto está levando o filho para a escola, ele vai ensinando. Então o judeu age desta forma. E eu estava até no início, quando o pastor Xavier falou: pastor Maurício está ansioso ali para pregar. Interessante que eu me lembrei, Xavier, lá do Balaciano. O Balaciano, quando a gente vai pregar, ele esfrega as mãos, ele começa a ficar no entusiasmo. Ele é judeu, né? Ele é judeu, mas judeu convertido ao cristianismo, glória a Deus, né? E pelo Messias, e aceita, né, o fato de que Jesus, ele vibra, né? Que coisa boa, quando nós vamos ouvir uma advertência. A palavra de Deus, meus irmãos, deve trazer essa expectativa aos nossos corações. E aí nós nos deparamos com essa realidade, né? Deus, ele adverte aquele a quem ama. É muito comum nós vermos textos na Bíblia, Deus advertindo o seu povo, Deus advertindo os seus filhos. Ao mesmo instante que Deus recolhe os seus filhos e trata e leva em seus braços, né? Alguns textos lá de Deuteronômio, capítulo 33 de Deuteronômio, Deus usa a figura do ombro, né? Do lado, usa a figura dos braços, né? E Ele nos acolhe em seus braços eternos. Olha que coisa maravilhosa, né? O seu olhar está continuamente sobre nós. Então são preocupações de um pai que ama os filhos, que quer o melhor para os seus filhos, embora em alguns momentos ele usa de palavras duras, de advertência, de ensino, né? Palavras de admoestação, a gente poderia dizer, exortação. Mas Deus, Ele precisa falar desta forma. E aí a primeira advertência que Deus faz: desceram ao Egito. Ou melhor, fazem planos que não são de Deus, né? Deus sabe, meus irmãos, da importância de fazermos planos. E Deus sabe que nós fazemos planos, né? Geralmente no início do ano a gente faz planos, né? Ao longo do ano: não, esse ano eu vou emagrecer, segunda-feira eu vou entrar numa academia, e essa segunda-feira nunca chega, né? São planos para a nossa vida pessoal, né? Não, esse ano eu vou entrar na faculdade, eu vou fazer um curso assim, porque abriu
abrir uma perspectiva, né, um nicho de mercado, e eu preciso, né, buscar esse caminho. Então nós fazemos planos. O povo de Deus também fazia planos. Mas o interessante é nós fazermos planos e reconhecermos que Deus, Ele precisa estar também fazendo parte, meus irmãos, dos nossos planos, dos nossos ideais de vida, daquilo que almejamos alcançar, aonde queremos chegar, de que maneira vamos chegar, né? De que maneira vamos tomar posse daquela promessa, daquilo que almejamos alcançar. Deus, Ele quer participar ativamente dos nossos planos. E aqui o povo de Deus estava fazendo planos que não eram de Deus. Interessante que os conselheiros do rei Ezequias, aqui, diz o texto aí nas entrelinhas, aconselharam o rei. Imagine, meus irmãos, um rei que era temente a Deus. Olha a situação deste rei, quando foi buscar conselho com seus conselheiros, e de repente os conselheiros orientaram Ezequias a buscar ajuda no Egito, algo que Deus não aceitava, algo que Deus já havia condenado há anos atrás. E agora os conselheiros orientam o rei a buscar ajuda para enfrentar os assírios. Aqui os inimigos não era mais Faraó, não era mais o Egito, né? Não era mais a fuga do Egito, o fato. Aqui eram os assírios que estavam tentando assolar Judá e o rei Ezequias. E aí os seus conselheiros então aconselharam a buscar ajuda no Egito. Mas, meus irmãos, ele tinha um Deus ao seu lado. Por que buscar ajuda daqueles que não têm nenhum compromisso com Deus, quando você tem um Deus ao teu lado, que pode te orientar, pode te ajudar, pode te guiar em toda a verdade? E Ele é a solução, acima de tudo. A nossa solução está neste Deus. Não está nos recursos desse mundo. A solução não está na nossa própria capacidade, nos nossos próprios braços, na nossa inteligência. A palavra de Deus diz, meus irmãos, que a nossa vitória, ela vem do Senhor dos exércitos, que fez os céus e a terra. Aleluia! A nossa vitória não vem de carros, né, fazendo menção das coisas materiais, nem de cavalos, porque naquela época eles confiavam em cavalos, na força do animal. Mas a nossa vitória vem do Senhor, e é no nome do Senhor que nós vamos alçar vitória. E aí Deus então adverte este povo e diz: porque eles faziam planos, esquecendo, deixando Deus de lado. Deus está aí ao seu lado, Ele deseja te orientar. Não faça planos sem este Deus, sem buscar a orientação de Deus, porque certamente você vai tomar decisões precipitadas na sua vida, e as consequências disso, meus irmãos, são terríveis. As consequências de alguma decisão que a gente toma nessa vida, às vezes, são irreversíveis. Os resultados causa dor, causa decepção, causa angústia, causa frustração. Então você tem o seu Deus que está com você aí, você é templo do Espírito Santo. O que é que você está esperando? Você tem a palavra de Deus, que é a bússola de orientação. Você tem esta palavra, a qual você pode buscar a orientação de Deus para o seu caminho, para as suas decisões. Então, coloque Deus nos seus planos. Até para ir no supermercado hoje, a gente precisa pedir orientação de Deus. Senhor, me ajuda a comprar os produtos que sejam em conta, mas que não sejam de segunda categoria, né? Que sejam de primeira. Aquele queijinho Minas, né? Não é aquele borracha não, aquele queijinho Minas especial. Me ajuda, Senhor, que hoje aquele queijo esteja mais barato. Então, meus irmãos, até para ir no supermercado
supermercado, a gente precisa da orientação de Deus. Imagina essa turma recém-casada aí, né? Essa turma recém-casada que procura guardar, economizar. Não, vamos economizar esse mês para comprar uma geladeira nova, quem sabe, uma televisão de 55 polegadas. Então você precisa da orientação de Deus para tomar as decisões que parecem talvez insignificantes na sua vida. Mas não deixe Deus de fora dos seus planos. E aqui Deus faz essa advertência. A segunda observação que Deus faz aqui, meus irmãos, ao seu povo, é que eles quebraram a aliança feita com Deus. Deus havia estabelecido uma aliança. Vocês sabem que uma aliança é coisa séria, né? Aliança é coisa séria. Aqueles que casaram, são casados, sabem o significado de uma aliança. Representa um contrato que você assume. Você empenha a sua palavra diante de Deus e diante das testemunhas, que você vai honrar aquela pessoa, você vai estar ao lado daquela pessoa, né? Até que a morte separe. E aí você vê situações, né? E as pessoas, né? Se decepcionando, enfim, deixando, fazem uma promessa e depois descumprem. Então, aliança, meus irmãos, diante de Deus é coisa séria, né? Aliança é séria. A aliança que Deus fazia com os homens naquela época, a partir de Adão, aliança adâmica, depois com Abraão, com Moisés, né? E com os patriarcas e os profetas, Deus estabelecia uma aliança e Deus ia até o fim no cumprimento desta promessa, desta aliança. Deus não voltava atrás. Então Deus sabia, meus irmãos, a importância de se estabelecer uma aliança. E aí Deus disse: olha, vocês quebraram esta aliança, porque vocês buscaram refúgio no lugar errado. Vocês buscaram orientação no lugar errado. Vocês buscaram a ajuda de alguém que na realidade não pode ajudar vocês. Pelo contrário, vai trazer vergonha. Olha que Deus adverte aqui: olha, buscar ajuda em Faraó, vocês vão ser envergonhados. Por vezes nós orientamos as pessoas: não vai, não busca, não tome essa decisão, não faça isso, porque isso vai trazer vergonha. E aí a pessoa toma aquela decisão. E é o que Deus está falando aqui, né? Eles quebraram a aliança. E uma outra advertência Deus faz aqui: eles desceram ao Egito, quebrando a aliança. Em primeiro lugar, só para recapitular aqui, eles fizeram planos e deixaram Deus de fora. Depois eles quebraram a aliança que eles tinham com Deus. O compromisso que eles assumiram com Deus, eles simplesmente anularam, esqueceram. E agora, já numa trajetória de queda, eles descem ao Egito. E meus irmãos, eu gostaria de me ater especialmente aqui nesta observação: desceram ao Egito. A própria palavra em si, ela já embute essa ideia: descer. Quando nós descemos no intuito de nos humilharmos diante de Deus, é muito bom, como fez lá Zaqueu. E quando viu Jesus passando no caminho, ele desceu da figueira, né? A Bíblia diz que ele desceu daquela árvore, daquele arbusto onde ele estava, daquela árvore, e foi ao encontro de Jesus. E ali, quando ele desceu, essa descida, meus irmãos, ela faz com que a pessoa, na realidade, suba, né? Há momentos na vida que a gente precisa descer, no objetivo de reconhecer a nossa incapacidade e o poder de Deus, a autoridade de Deus na nossa vida. Aí sim Deus nos exalta. A Bíblia diz que aquele que se humilha diante de Deus, Deus os exaltará, né? Deus os exalta. Mas aqui o povo desceu para o Egito, e essa trajetória é extremamente perigosa, meus irmãos. Essa trajetória de descida é perigosa.
Se nós tomarmos alguns exemplos da Bíblia, por exemplo, nós vamos ver que essa trajetória, hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estávamos falando da trajetória, por exemplo, do profeta Jonas, né, Rogério? E, meus irmãos, foi uma trajetória de queda, foi uma trajetória de descida, né? E de degradação, por causa do fato de ele ter desobedecido a Deus. O texto diz que Deus o chamou e mandou que ele fosse para Nínive. Só que ele tentou no coração ir para outro lugar, e aí desobedeceu a Deus, e tomou o seu próprio caminho, e foi para Tarsis, ao invés de ir para Nínive. O fato de que em Nínive havia lá, né, os ninivitas, por exemplo, tinham o hábito, porque eram governados, era a capital da Síria, eles tinham o hábito de trucidar os seus inimigos e matar os profetas. E aí Jonas sabia, tudo bem, era um motivo justo para ele fugir de Nínive, mas, meus irmãos, era Deus quem estava mandando. E se Deus estava mandando Jonas ir para Nínive, ele não tinha que questionar, ele não tinha que buscar outros caminhos, e foi o que ele fez. E aí então, no momento em que ele começa a desobedecer a ordem de Deus, começa a sua trajetória de queda, de descida. O texto diz que ele desceu para o navio, ou seja, para o convés do navio. E estando ali no convés, ele desceu mais um degrau, ele foi para o porão tentar se esconder, porque ele achava que estava tudo bem, e Deus jamais havia de descobri-lo ali naquele navio, e ele estava indo para, não, deixa eu me esconder aqui, porque Deus não vai me ver aqui. E aí ele desceu para o porão, e foi um abismo chamando outro abismo, como diz a Bíblia. Do porão do navio ele desceu por mais profundo do mar. Olha, meus irmãos, a trajetória de descida, de degradação de um homem. Ele começou a descer porque desobedeceu a ordem de Deus. E quando ele estava lá no fundo do mar, não parou aí não. A Bíblia diz que veio um grande peixe e engoliu. Ele desceu para o ventre do peixe, do grande peixe. E estando lá no ventre daquele grande peixe, a Bíblia diz que ele clamou ao Senhor: Senhor, me tira deste inferno. Oh meu Deus, ouve o meu clamor. Mas, meus irmãos, que trajetória terrível ele teve, de descida, de queda, né? E começou a descer. Deus, quando chamou Abraão, disse: Abraão, sai de Ur, da terra dos teus pais, porque eu vou te mostrar um lugar. E este lugar que Deus haveria de mostrar a Abraão, meus irmãos, eram as terras de Canaã. Ele disse que ele foi para Arã, e de Arã ele subiu para Canaã. E chegando em Canaã, a palavra de Deus nos diz que Abraão, ao chegar ali, foi um período de fome. A terra estava passando por um período de escassez, mas Deus ordenou que ele ficasse em Canaã, mesmo com toda a fome, com toda a situação adversa. Deus ordenou: olha lá que você deve permanecer. E o que Abraão fez? Por causa da fome, um motivo aparentemente justo, ele desce para o Egito. E quando ele desceu para o Egito, aí começou a degradação, né, a trajetória de degradação de Abraão. Aquele homem que Deus havia escolhido, meus irmãos, para ser pai de uma grande nação, ele agora estava desobedecendo a Deus e desceu, como diz o pastor Ariovaldo, bandido, porque desobedeceu a Deus. E aí começou a descer, e foi para o Egito em busca de alimento. E, meus irmãos, o mesmo fato aconteceu com o filho de Abraão. Isaac também buscou o mesmo caminho, seguiu o mesmo exemplo errado do pai, e desceu também para o Egito em busca de alimento. E as consequências foram terríveis, porque ali
no Egito ele fez alianças, né, contrárias à vontade de Deus, e estabeleceu recordes para dividir a terra com Ló, e foi terrível. Ele começou chegando no Egito. Antes de chegar no Egito, sabe o que Abraão fez? Ele disse assim para Sara: olha, Sara, eu queria fazer um acordo contigo. Quando eu chegar no Egito, se alguém perguntar se você é minha esposa, não fala que você é minha esposa, não. Por quê? Olha só, irmãos, que sujeito malandro. Ele foi e disse para Sara: mente, diz que você é minha irmã. Porque Sara era muito formosa, era muito bonita, irmão. E era costume dos reis naquela época tomar as mulheres e matar os maridos. E aí ele temeu, ele falou: não, se eu chegar lá no Egito com uma mulher tão bonita como Sara, minha esposa, o que é que vai acontecer? Eles vão tomar a minha mulher e vão me matar. Mas ele estava, querendo proteger a pele dele. E a mulher? E aí mandou que Sara mentisse. Meus irmãos, já a consequência de uma trajetória de descida. Então, esta foi o drama, este foi o drama que ele enfrentou. E ao, é claro, seguir o exemplo também de seu pai Abraão, Isaac também teve problemas sérios ao descer ali. E nós podemos citar outros exemplos. Veja, por exemplo, isso aqui. Esta semana eu estava bebendo uma Coca-Cola geladinha, olha, meus irmãos. E aí, quando eu me deparei com este nome que está aqui na Coca-Cola, Dalila, bebendo uma Coca-Cola com Dalila. Falei: meu Deus, essa Solange vai saber disso? Vai me trucidar. E Dalila, olha aqui, ó, a razão da queda de Sansão. Tem alguma Dalila aí? Não, né? Tem alguma Dalila aí, Xavier? Não, né? Senão vai me pegar lá fora. Dalila, meus irmãos, foi a razão da queda de Sansão. E está aqui convidando para tomar uma Coca-Cola com a gente. Olha a situação. É só uma brincadeira, meus irmãos. Aí começou também a trajetória de queda de Sansão. O homem que Deus havia escolhido como juiz entre o povo de Israel, no período de transição de governo, do governo de Deus para o governo humano. Deus estabeleceu sobre Israel juízes, e dentre esses juízes estava Sansão, um homem cuja força, meus irmãos, era capaz de desmoronar um prédio. Se Sansão estivesse aqui no nosso meio, colocar as mãos sobre essas pilastras, talvez abalasse esse telhado. Era a força de Sansão. E Dalila descobriu o segredo desta força. E ordenou que se cortasse os cabelos de Sansão. E aí, a gente sabe, meus irmãos, o fim trágico dessa trajetória de queda, de descida. Eu estava lendo essa semana na revista Veja uma estatística que me deixou muito angustiado. Mas é um caminho, infelizmente, o nosso país caminha para esse. Nós só temos que clamar a misericórdia de Deus e pedir que Deus, meus irmãos, intervenha nessa situação. Eu estava pasmado, abismado, com estatística de que 1 milhão de lares brasileiros hoje já faz uso de drogas. As drogas já entraram em 1 milhão de lares no Brasil. E a reportagem falava da geração, as primeiras gerações de crianças que têm nascido de pais usuários de crack. As consequências terríveis para esses bebês, para essas crianças que nascem com deformações congênitas, com problemas sérios de deformação, de formação. E, meus irmãos, eu estava pensando, que situação degradante essa que nós estamos vivendo no nosso país. É claro, o mundo todo globalizado, como está, também tem sofrido essa situação angustiante. Os irmãos viram aí recentemente a execução daqueles 2
moços daqui do Brasil que foram para a Indonésia, né? Um já foi executado a sangue frio, porque lá a lei estabelece, né, leis contra o tráfico de drogas. Meus irmãos, então a gente vê essa situação degradante e a gente tenta de alguma forma mudar esse quadro. E às vezes a gente se vê impotente de tentar resolver um drama tão terrível, e às vezes nos preocupamos também com os nossos filhos, com o futuro dos nossos filhos, com o nosso lar, para que esse lixo não entre no nosso lar, essa degradação moral, ela não venha atingir os nossos filhos. Então só há uma forma de nós protegermos os nossos filhos, é buscar a direção de Deus, é buscar a proteção deste Deus, que o povo de Israel, na época do profeta Isaías, negligenciou. É a esse Deus que nós temos que recorrer, meus irmãos, porque só Deus pode de fato guardar, só Deus pode de fato libertar, né? Porque nós já convivemos com esse drama no nosso meio, quantas pessoas que nós ajudamos. Então esta é a situação do povo, eles desceram, e finalmente o texto diz, meus irmãos, que eles buscaram em Faraó. Aliás, segura aqui, filho, amarra essa Dalila aí, amarra. E o texto nos diz, finalmente, meus irmãos, e além de quebrarem a aliança, descerem ao Egito e fazer planos que não eram de Deus, eles também buscaram refúgio em Faraó. Faraó, vocês sabem que naquela época era visto como um Deus, né? Havia os deuses do Egito. Por exemplo, o rio Nilo era considerado, né, Ailton, uma divindade. Acreditava-se naquela época que o fim do rio Nilo era a eternidade. Havia os deuses da eternidade. E aí, meus irmãos, a gente vê Deus advertido, porque eles buscaram refúgio em Faraó, né? Neste Faraó, lá do Egito, aquele Faraó que servia a deuses estranhos, deuses pagãos. E aí Deus faz essa advertência: vocês buscaram refúgio em Faraó, mas o refúgio de Faraó vai trazer vergonha, vai trazer frustração, decepção. Quantas pessoas que buscam, meus irmãos, desse mundo, satisfazer as necessidades da sua alma, quando só Jesus Cristo é capaz de satisfazer as nossas vidas plenamente. E aí vem, meus irmãos, para a igreja. Evidente que a função da igreja é essa, terapêutica, de cuidar das pessoas, é de reunir as pessoas, de receber as pessoas com carinho, de ajudá-las, de orientá-las. Então essa é a função da igreja. Por isso que a igreja está no mundo ainda hoje, porque do contrário a igreja já teria sido levada. Então, no momento em que a igreja, Deus perceber que a igreja já não tem mais o que fazer, ela vai ser arrebatada. Mas enquanto a igreja estiver neste mundo, ela tem um papel, meus irmãos, fundamental na ressocialização, no cuidado, no amparo, né, no recebimento das pessoas, no tratamento dos dilemas humanos, dos traumas, dos problemas. É claro que a igreja ela não substitui um hospital, uma entidade de saúde, uma instituição de saúde, mas a igreja ela tem a capacidade de fazer um trabalho que nenhuma outra instituição do mundo pode fazer. É por isso que a igreja está aqui, depois de milhares e centenas de anos, desde os seus primórdios, lá no Atos dos Apóstolos, quando ela foi fundada por Jesus, ela continua até hoje. Aleluia. Foi preciso, meus irmãos, que Deus fizesse uma reforma no contexto dessa igreja. Foi preciso que essa igreja passasse pelos porões da vida,
Foi preciso que essa igreja enfrentasse a oposição. Foi preciso que desta igreja pessoas perdessem as suas próprias vidas como mártires, para que o Evangelho chegasse até nós, nos nossos dias, na nossa nação, nesse país, para que também nós assumamos um compromisso com este Deus, de anunciar este Evangelho que transforma vidas, transforma o homem moralmente, transforma o homem espiritualmente. Só o Evangelho pode fazer isto, fazer uma obra completa, do ponto de vista completo, ao homem todo, é a palavra toda, ao homem todo, em todo o seu contexto material, físico, emocional, psicológico, né? E vai por aí adiante. Então só a palavra de Deus, só o Evangelho. E a igreja, meus irmãos, ela é a agência do reino de Deus aqui na face da terra. Cabe a ela pregar o Evangelho. Se nós não pregarmos o Evangelho, nenhuma outra instituição vai fazer isso. Só nós temos este privilégio. Só nós temos esta oportunidade. E temos que abraçar esta oportunidade. Enquanto estamos aqui com vida, estamos vivendo neste mundo. Porque depois que partirmos daqui, aí nós já cumprimos a nossa missão. E não há mais nada o que fazer. Porque nós não vamos voltar aqui para pregar o Evangelho para os nossos amigos, nem para os nossos parentes, como iria lá, né? Lázaro e o rico, na parábola lá que a Bíblia nos ensina. Então nós temos que aproveitar esta oportunidade e reconhecer que neste Deus nós temos refúgio. A palavra de Deus diz que Deus é o nosso refúgio. Ela não diz que Faraó é o nosso refúgio. Ela não diz que o mundo é o nosso refúgio. Ela não diz que a internet é o nosso refúgio. Ela diz que Deus é o nosso refúgio e fortaleza bem presente. É claro que são comparações, meus irmãos, né? Às vezes esdrúxulas, né? Comparações que não se devem comparar, porque Deus não se compara a nada. Deus não se compara a ninguém. Deus não se compara, meus irmãos, a sistemas, a nada neste mundo, porque Ele está acima de tudo. Ele é Senhor. Amém? E Ele é Deus. E Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Os Salmos, por exemplo, apresenta Deus de várias formas figurativas. E nós vemos aí alguns nomes de Deus para a gente fechar, para a gente encerrar a nossa palavra nesta noite. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. E nós gostaríamos ainda de orar nesta noite por vidas aqui. E queremos orar por nós mesmos. Queremos interceder pelos nossos filhos. Mas eu gostaria de finalizar lendo algumas figuras, alguns atributos, alguns nomes de Deus que estão lá no livro de Salmos, né? São 150 salmos. Por exemplo, no Salmo 8, Deus é Criador. Amém? Deus é Criador. No Salmo 30, Ele é curador. No Salmo 3, 28 e 119, Ele é escudo. Salmo 31, fortaleza. Salmo 7, Ele é juiz. Salmo 37, Ele é libertador. Salmo 23, Ele é o nosso pastor. Salmo 5, Ele é protetor. Salmo 28, Ele é provedor. Salmo 107, Ele é redentor. Salmo 46, Ele é refúgio. Olha aí, Ele é refúgio e socorro. No Salmo 5, os Salmos 5, 44 e 74, por exemplo, Ele é rei. Ele é rei. Aleluia. No Salmo 18 e nos Salmos 42 e 95, Ele é rocha.
E finalmente no Salmo 26, Ele é o Deus vingador. Aleluia, Ele é juiz. Amém, Ele está ao nosso lado. Então vamos orar nesta noite. Nós queremos, meus irmãos, aproveitar este momento para falar com o nosso Deus e orarmos juntos aqui. Quem sabe você tem começado ou esteja já envolvido numa trajetória. Nós procuramos enfatizar exatamente essa advertência de Deus. Porque, meus irmãos, nós sabemos que muitas situações de queda, né? Muitas situações de descida não tem retorno, as pessoas não conseguem mais retornar. Então, quem sabe você ainda está num momento, numa fase, né, em que você consegue reunir forças, você consegue clamar a Deus e dizer: Senhor, me tira desta situação, me ajuda, e você ainda tem forças para clamar a Deus. Porque pode chegar momentos, né, meus irmãos, na nossa vida, que a gente desce, e vai no mais profundo do abismo, e a gente não consegue mais reunir forças para buscar a Deus. Quem sabe você está nessa situação, ou talvez você gostaria de representar alguém que está vivendo um drama na sua vida. Então venha aqui rapidamente, para nós ganharmos tempo, e nós vamos clamar ao Senhor, para Deus te dar forças, para você vencer, quem sabe, este momento na sua vida. Alguém na sua família que esteja vivendo alguma situação, você não precisa contar, Deus sabe, mas você gostaria que nós intercedêssemos por você? Venha, nós queremos orar. Pastor, eu gostaria de oração por um ente querido, por um amigo, enfim, por alguém, né, que está vivendo este drama. Então vamos orar, vamos pedir. Talvez essa pessoa já está trilhando o caminho dessa trajetória de queda, essa trajetória de descida, mas se você orar, Deus pode reverter esta situação. Nós cremos, meus irmãos, a palavra de Deus diz que pode muito em seus efeitos a oração de um justo, e Deus quer mudar o sentido nesta noite, desta vida. Quem sabe da sua vida Deus quer mudar o sentido. Então venha, nós queremos orar, queremos clamar ao Senhor neste momento, a fim de que Deus possa te tirar dessa situação. Aleluia. E fazer com que você desfrute de uma nova vida, de uma nova esperança. Há mais alguém? Se não há, nós vamos orar. Mas se você desejar ainda, pode sair do seu lugar, ainda que nós estejamos, vamos estar orando aqui, você pode sair do seu lugar. Se o Espírito Santo falou ao seu coração aí, não hesite, abra o seu coração e diga: Senhor, eu quero a tua ajuda, eu tenho trilhado caminhos, Senhor, que não são do teu agrado, da tua vontade, e eu quero mudar de rumo hoje, Senhor. Eu quero tomar uma decisão da minha vida a partir de hoje, e eu quero te servir, eu quero caminhar contigo. Quem sabe você desceu ao Egito deste mundo, quem sabe você desceu ao abismo mais profundo, e você está vivendo um drama. Deus está te chamando nesta noite, Ele está te dizendo: eu estou aqui, e eu quero te ajudar. Amém? Vamos orar por essas vidas. Eu pediria aos irmãos que nós impuséssemos as mãos. Vamos orar por imposição de mãos, meus irmãos, para comunicar o poder de Deus na vida dessas pessoas, porque precisam de libertação, ou talvez estejam representando pessoas que precisam de libertação. É importante que a gente ore conosco. Senhor nosso Deus, aleluia, nós clamamos o teu agir, Senhor. Nós queremos interceder por vidas, talvez já estejam trilhando o caminho de queda, Senhor. Estão vivendo os mais variados dramas e angústias da sua vida, resultado de decisões precipitadas. Mas tu és um Deus amoroso, que estende os teus braços, Senhor. Talvez a condição em que nós nos encontremos, mas desejas ardentemente, Senhor, nos receber.
não nos desviemos da tua presença, que não busquemos nesse mundo, Senhor, refúgio ou ajuda, mas a nossa vitória vem do Senhor, nosso Deus, Ele basta para nós. Ele é o suficiente para nós. Oh Senhor, ajuda-nos a cuidar neste caminho, porque o Senhor é tudo que nós temos, o Senhor é tudo em nós. Aleluia, o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é o nosso cuidador, o Senhor é o nosso provedor, é do Senhor que provém a vida. É do Senhor que provém o alimento, é do Senhor que provém a saúde, é do Senhor que provém os recursos, é do Senhor que nasce o sol, é do Senhor que vem a chuva, é do Senhor que provém todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas, Ele é Deus soberano. Aleluia! Ao Senhor, ao Senhor, é o Senhor nosso Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Isaías, o profeta, que advertiu o rei Ezequias. É este Deus que nós servimos, é este Deus que nos prostramos. Oh Senhor, obrigado, continua abençoando cada um dos teus filhos, em nome de Jesus. Creia nisto, creia que Deus está do seu lado. Diga assim comigo: o Senhor é o meu refúgio, o Senhor é o meu socorro, é a Ele que eu sempre vou buscar, porque Ele é a solução da minha vida. Ele me ama, porque já enviou o seu Filho, em nome de Jesus. Ele é o nosso refúgio, meu Deus. Vamos, se a saber, com a tua boca, confessares ao Senhor Jesus, se em teu coração creres que Deus ressuscitou, Jesus dentre os mortos, serás salvo. Amém? Alguém que gostaria de aceitar Jesus, faz assim o sinal, nós vamos fazer uma oração. Deus te abençoe. Recebendo a graça da salvação, pois ela está te recebendo hoje, como Senhor pessoal de sua vida, fica com ela, Ele faz uma grande obra na sua vida, Senhor, perdoa os pecados, dá ela uma nova vida, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Amém? Há mais alguém? Amém. Amém. Vamos continuar. Levante as tuas mãos. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta maravilhosa noite, por essa vitória gloriosa. Há uma festa no céu, há uma alegria. A palavra diz que é uma alegria celestial. Quando o pecador se arrepende. Oh, louvado seja o teu nome, Senhor.